O uso da cannabis medicinal é uma técnica milenar e existem inúmeros estudos que apresentam resultado para tratamento de pacientes com comorbidades. Hoje eu converso com o deputado Max Maciel para falar a respeito da regulamentação do cultivo e do uso da cannabis medicinal. Deputado, primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui, obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria de saber, mesmo com tantos estudos e relatos dos benefícios do uso medicinal da cannabis, por que ainda existe tanto estigma com esse uso? Então, na verdade, o estigma está em torno do preconceito com a planta, né? Que ele é histórico, ele é milenar. Ele passa uma perspectiva racial e periférica sobre o tema, né? E ainda hoje a gente tem parte da população que tem um preconceito, tem um receio. Alguns, inclusive, acham que é uma maconha medicinal, como se fosse um outro tipo. Não, e você falou certo, é o uso medicinal da cannabis, ou seja, é uma dosagem, é uma métrica que se fazem com os componentes que a planta tem para determinados tipos de doença, que varia de tudo, fibromialgia, epilepsia de difícil controle, dores crônicas, né? E hoje a principal barreira ainda é o preconceito e o conservadorismo sobre o tema. Certo. Então, quais políticas que o governo tem adotado para contribuir na desmistificação de que o uso medicinal da cannabis equivale ao uso recreativo? Que é isso que o senhor falou, do povo achar que é para usar. Porque, na verdade, sim. Primeiro, dizer que quem faz mais esse trabalho são as mulheres, são as mães de pacientes, né? E tanto que é esse tema que começa a fazer a população entender que, olha, não era bem assim que eu estava pensando. Porque quando vê uma mãe trazendo um relato, se desmontam ali automaticamente. Então o governo ele ainda é tímido no trato. Ele apenas permite, a partir de legislações que são tratadas tanto no âmbito federal ou nos estados, como aqui no Distrito Federal, que permite adquirir medicamentos. Só que muitas vezes o medicamento que é adotado é um CBD puro, filtrado, que nem sempre atende à demanda de uma pluralidade de pacientes, né? Você precisa, como eu disse, de dosagem. Para quem tem dor crônica, você tem que ter uma dosagem de THC, que é um princípio ativo que causa, inclusive, ações psicoativas no sentido de fuga da consciência, aquelas outras coisas, que é o grande medo, né? Tem gente, por exemplo, que acha que só existe um pé de CBD, e não é. É um extrato que você retira o CBD e isola o THC. Então, o governo ainda não entrou no tema para desmistificar. Ele reconhece que existe, só que hoje o Brasil permite apenas importar alguns remédios, né? Que a Anvisa qualifica ou não a partir do uso dos pacientes. Traz algum tipo de outro dano, porque ele é filtrado, ele tem outras, né? Então, termos técnicos completos para chegar na determinação do óleo. E é importante dizer que nós não estamos falando só do óleo, né? Por isso que é importante, além, quando eu falei das mães e das mulheres, você ter as associações, os clubes que debatem sobre o tema. Você tem a pomada, para quem tem problema de pele, você tem o spray nasal, para quem tem problema respiratório, você tem a combustão, que é o fumar. Por exemplo, para quem tem tremedeira, Parkinson, problema com tratamento de câncer com dor excessiva, o óleo pode demorar a fazer efeito no organismo. Então a combustão é 3 segundos. Então isso tudo a gente precisa trabalhar. O que tem acontecido hoje é a Anvisa regulamentou alguns produtos, né, no Brasil que possam ser importados e alguns pacientes que têm autorização, no caso da combustão, para utilizar a in natura. Então é quase um salvo-conduto. E também a justiça que tem liberado as pessoas cultivarem em casa para poder extrair o óleo. Certo. Mas em relação à combustão, o senhor acha que pessoas conservadoras, elas ainda têm essa resistência de pensar, estou fumando maconha, estou usando uma droga? E a gente vai perceber que no tema, quando a gente fala do uso medicinal, vai chegar uma linha do debate, você vai perceber que não tem como mensurar o que é recreativo e o que é medicinal. Por isso que o debate ele começa pelo uso medicinal, mas o avanço que o Brasil precisa dar é o que o mundo está fazendo, é descriminalizar a cannabis, regulamentar o que pode e legalizar, porque você tem outras ações através disso. Você tem desencarceramento em massa, você tira o estado penal de ficar olhando para aquele detalhe que não traz impacto nenhum, né? O impacto da sociedade é muito maior na perspectiva do encarceramento, que a pessoa é presa com 5 gramas de uma droga. O ônus da privação de liberdade é maior do que ele
ter consumido 5 gramas. Mas é um debate sincero que a gente quer fazer. Porque não é um debate de dizer que, você quer então permitir que todo mundo acesse? Não, o álcool já é assim, o tabaco já é assim. E como é que a gente se comporta com isso? Como é que o Estado brasileiro se comporta com isso? Com educação, dizendo os limites, os riscos, quem pode comercializar, aonde você pode comercializar. Se a gente fosse pegar 30 anos atrás, tinha gente fumando aqui onde nós estamos agora. Porque era aceitável. Hoje, nem no boteco. Os amigos que fumam falam, peraí só um pouquinho que eu vou ali para sair. Isso tudo foi sem dar um tiro, foi com educação. Então o que o Brasil precisa entender primeiro é separar, entender que o conservadorismo no final está gerando muito mais ônus e dor e não está deixando a gente ter luz sobre o fato, de não levar em consideração arcabouço de pesquisas internacionais e nacionais, né, das universidades do Rio Grande do Norte, da Universidade da Bahia, da Universidade de Brasília, que já traz para a gente muitos estudos dos efeitos positivos das ações e do tratamento com a cannabis. E o uso recreativo, ele é inerente ao processo, ele vai acontecer, espero eu, em algum momento, como todos os países que já investiram em guerra às drogas e deu errado, entenderam que não funcionou, né? Acho que é um debate sincero que a gente precisa fazer enquanto sociedade. Certo. A comercialização ela é permitida com algumas restrições, certo? Então, o que o governo propõe para facilitar o comércio da cannabis medicinal? Então, essa comercialização, ela acontece hoje dentro de um espectro legal do que se reconhece de clinicamente viável. Hoje, no Distrito Federal, por exemplo, a farmácia do SUS, com a lei distrital, permite apenas a medicação, a importação, né, que o Estado compra, são para 17 famílias, mas tem 75 que necessitam e pedem para epilepsia. Então a comercialização ela ainda ela tem limite ainda, né, e o Estado reconhece apenas aquilo com base clínica. Por isso que a gente está tentando lutar primeiro, para que a gente reconheça a amplitude das pesquisas, envolva ainda mais as outras doenças que já têm comprovação científica de que tem efeito, atrelado à ciência e tecnologia das universidades, das faculdades, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como eu estava comentando, ela já tem feito trabalhos e testes com ratos e macacos, né, no acompanhamento de determinadas doenças ou determinadas causas e efeitos. E o governo, ele ainda se limita a isso. Por quê? Porque ele segue a legislação. Então, se a legislação está dizendo que, ok, podemos liberar a questão da cannabis medicinal e há uma restrição ao fator clínico, não podemos avançar nisso. E a gente quer que isso se quebre. O PL 399, que permite inclusive a farmácia viva do SUS fornecer, incluir os aspectos, já é um grande avanço. Mas a gente tem uma resistência ainda da medicina, de profissionais da área da saúde que não querem prescrever porque tem pouco conhecimento. Não é que não existe mais conhecimento, tem muita pesquisa, mas poucos profissionais que se adequam. E os profissionais que se adequam quase sempre estão quase na ilegalidade, né, mesmo com o PL existindo, porque nem sempre a prescrição é aceita. Por isso que as associações, os clubes, né, de mães que são usuárias, acabam sendo acobertadas também por médicos no sentido de continuar isso como até uma desobediência civil. O PL tem avançado no âmbito federal, no Distrito Federal a gente tem tentado buscar saídas, mas mais uma vez, se nós não encararmos isso com seriedade, na perspectiva de que isso pode estar salvando vidas e que hoje está gerando dor, violência e encarceramento, a gente vai continuar no atraso no mundo. Deputado, em relação ao cultivo, essas 17 famílias que o senhor falou que podem comprar, elas são autorizadas a cultivar também? Não, elas acessam, elas buscam, né, na rede pública de saúde o cadastro com base na linha clínica que foi dado, nesse caso epilepsia, e o Estado tem que comprar. O problema é que você tem que comprar na importação e tem um regramento do que pode ser comprado e é muito caro. Então acaba que o Estado não tem condição de comprar às vezes, a pessoa tem que entrar na justiça para o Estado comprar, ou eles, como têm o direito de ir, acabam importando diretamente. O problema é que hoje, na questão do cultivo também, até no acesso desse medicamento, é a judicialização. Que tem uma coisa muito errada, porque a judicialização é quando falta alguma coisa, mas se está faltando o acesso à saúde, que é um direito humano, tem uma coisa muito errada nisso. Então, poucas famílias já têm avançado muito, conseguem o autocultivo. Porque o salvo-conduto para cultivar, ele é um pouco mais de um tato melhor. Primeiro, precisa de fato comprovar a necessidade
Nem todo mundo sabe cultivar, então é um trato. Você tem que ter a quantidade de pés, você tem que declarar a quantidade de pés. A família toda tem que ser investigada nesse processo e permanentemente você tem visitas da Polícia Federal, de outros órgãos de controle, para saber se de fato a produção está sendo única e exclusivamente para o tratamento ou da pessoa ou de um ente que foi requerido. Então, não tem necessariamente as 17 pessoas que cultivam, né? Nós temos 75 famílias que acessam, que precisam, tem 17 que têm entrado na justiça e requerido por causa da compra e outros que saem comprando avulso. E tem um problema, porque quando importa, é um caso de uma família aqui que conseguiu salvo-conduto para cultivar. Por que ela conseguiu? Porque ela conseguiu autorização do remédio e importava. Tinha condição de comprar e importou. Mas o medicamento que veio não fez o efeito esperado. Porque é o que eu falei no início, às vezes o CBD puro, filtrado, ele tira alguns outros componentes necessários para o tratamento. Então ela conseguiu, com associação, a semente específica, sabe, com a dosagem, né, porque você pode fazer várias ações científicas para sair a semente específica no processo. O nosso organismo ele tem endocannabinoides, eles têm receptores canabinoides para poder fazer o tratamento. E hoje, uma criança que tem 11 anos, ela tinha convulsões, 100 convulsões num dia. 100 num dia. Essa criança hoje estava na nossa comissão, na nossa frente, brincando. Então, como é que você diz que não faz efeito? E ela conseguiu, a juíza autorizou, e hoje ela planta, ela cultiva a cannabis, faz o extrato do óleo, ou seja, chama do ciclo completo, né? Do cultivo, extração e o óleo. E hoje o filho dela voltou a ter uma qualidade de vida, né? Ele está na escola, ele faz atividade física, ele brinca, tem algumas limitações, porque a doença impõe a ele algumas limitações, mas isso é um fato, ele é uma de tantos que nós estamos acompanhando e que a gente reforça a necessidade. E o Estado vai dizer, não, mas se ela comprovou que precisa, ela pode ter acesso ao remédio. Só que é a contradição brasileira. É um remédio que eu tenho que importar, sendo que eu não posso produzir. E a gente quer o quê? Que o Brasil produza, que o Brasil permita a produção, que a gente consiga avançar isso nessa perspectiva. Perfeito, deputado. Muito obrigada É isso, obrigado. Valeu demais aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigada.